Oi, família. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Estamos começando aqui a nossa live hoje, esperando o pastor Charrier entrar para estar conosco. Eu creio que vai ser muito importante o que tem acontecido conosco, a nossa disposição de buscar mais de Deus, de tentar entender tudo o que está acontecendo à luz da palavra, em primeiro lugar, ter um entendimento melhor sobre o território de Israel, conhecer mais o que está se passando em Israel, porque há muitas informações, há muitas notícias, há muitas correntes de informações, e a gente precisa buscar no Senhor aquilo que Ele realmente tem para nos dizer pela palavra, pelo ensino. Então eu vou ficar aqui de olho, esperando o pastor Charrier entrar para estar conosco. Ontem nós tivemos uma live, se você quiser ver um pouco do que aconteceu na live de ontem, tá lá no Instagram de Tauana. Tauana já chegou aí. Se você quiser ver um pouco do que aconteceu, você vai lá na live de Tauana, no Instagram de Tauana. Ela tá aí com o coraçãozinho. E olha aí, Israel. E a gente toda segunda-feira vai fazer uma live falando sobre Israel, falando sobre a guerra dos 6 dias, falando sobre a guerra do Yom Kippur, conhecendo mais o que foi que aconteceu com esse território, quando foi essa promessa. É um assunto muito extenso, tem muito que a gente estudar, conhecer, aprender. Eu estou sempre aprendendo aqui também, não é? Então é um presente muito grande. Deixa eu dar só uma esperadinha, ver se o pastor Charrier entra aí. Ele não é muito de fazer live, mas a meu pedido, ele tem um livro maravilhoso sobre Israel. Ele está à frente da Fundação Glória em Vez de Cinzas. Então, é muito importante a gente debater exaustivamente esse assunto. A palavra do Senhor diz: e o meu povo perece porque lhe falta conhecimento da verdade. Então, muitas vezes a gente tem se perdido porque a gente não conhece a verdade. E por não conhecer a verdade, a gente perece. Então, esse roubo da identidade de Israel, o que está acontecendo, graças a Deus, eu creio que a maioria dos jornais já começaram a corrigir e começaram a chamar o Hamas de terrorismo, porque, na verdade, o que o Hamas fez foi uma ação de terrorismo. Então, a gente precisa dar nomes, não é só um partido, não, ao contrário. Ele foi fundado desde 1987. Ele está com uma força muito grande agora, porque houve investimento muito grande, a gente não sabe, mas a gente desconfia que o bloco do Irã, alguns outros países têm financiado. É importante a gente falar aqui também, gente, que Israel vive muito bem com a Jordânia, eles são vizinhos. Israel está sempre mandando turistas para a Jordânia. Muitos dos turistas que estão indo a Israel, eles acabam indo para a Jordânia também. Então, a gente vê que há uma amizade, há interesses em comum, né? Tem abençoado muito o turismo de Israel, tem abençoado muito o turismo da Jordânia. A gente sabe também que o Egito, desde a última guerra dos 6 dias, fez paz com Israel e não há mais problema com Israel. Eles têm, nas suas fronteiras, existe paz, não é? Ao contrário, o Egito se preocupa muito com o Hamas. O Hamas ameaça o Egito também. É terrível isso. E estávamos... ele entrou. Obrigada, filha. Vou procurar ele aqui. Pronto, deixa eu te chamar, pastor. Gente, só um minutinho. Se a gente consegue. Deixa eu ver. Olha que o pastor Charrier entrou. Shalom, shalom. Shalom. Estava lhe apresentando aqui, pastor, antes de começar essa live, dizendo que você está à frente do movimento maravilhoso, que é Glória em Vez de Cinzas. A gente teve a alegria de conhecer esse movimento. Foi assim, em conexão de Deus, porque a gente estava lá
no campo de concentração em Auschwitz, e lá naquele campo de concentração nós estávamos com a caravana chamada Glória em vez de Cinzas, que começaria ali na Polônia e terminaria em Jerusalém. Isso. E alguém viu essa chamada dessa caravana e disse: existe um pastor que vai muito a Israel, que cuida muito de tudo que diz a Israel, tem uma igreja, faz o culto aqui na Polônia, está sempre envolvido com os pastores da Polônia, com os pastores messiânicos de Jerusalém. Além do mais, ele está dentro dos kibbutz, tem feito um trabalho muito bonito, é escritor, é palestrante, mora em Londres. E eu disse: meu Deus do céu, é muita bênção. E foi assim que fizeram a conexão da gente em 2017, Acho que ou era 2016 sim. ou 2017. E a gente Isso. estava a caminho de Jerusalém, e graças a Deus, a gente fez aquela caravana bem naquele lugar onde houve as cinzas dos judeus. Terminamos em glória, no Jardim do Túmulo. E a maior graça que também deu é que lá naquele lugar de tanta dor, tanto choro, no campo de concentração, houve a nossa conexão. E graças a Deus, a gente tem amigos em comuns aqui em Recife, a pastora Graça, a pastora do Carmo, que é a apóstola Graça. E a gente viu que, graças a Deus, havia o mesmo amor por Israel. Amém. E a gente se engajou nos seus projetos, Amém. Abraçamos. Você já deu aula na nossa faculdade algumas vezes, já pregou Amém. na Família 61 algumas vezes, levou o seu livro na Família 61. E a gente tem acompanhado suas viagens, tem visto a sua movimentação, Polônia, Israel. E a gente está aqui hoje agradecendo a Deus o seu sim, você ter dito sim para estar conosco nessa live. Obrigado. E a gente quer te ouvir o que você tem feito, ouvir o que você está vendo, toda essa situação. A gente quer aprender desse manancial que flui aí de você, que o Senhor derramou bastante, e a gente sabe que tem muito para derramar. Eu quero pedir ao pessoal, vai mandando um aviãozinho, vai convidando as pessoas, você que está aí recebendo essa live, então vai lá, manda um aviãozinho para alguém, convida alguém. Tem muita gente com informações erradas, há muita ignorância sobre Israel, e a gente vai ter uma aula aqui maravilhosa, vai ter palavra, vai ter assim um conhecimento. Então eu quero convidar vocês, para vocês também convidarem outras pessoas para estar conosco nessa live de hoje. Amém. E eu que te agradeço demais, Cris. Isso é uma oportunidade de ouro estar junto com vocês, com a sua igreja, com o seu pessoal, com sua família. Eu realmente agradeço a Deus pela conexão que Ele nos deu. Foi realmente fantástico. Me lembro até hoje, o dia que vocês estavam lá, estava super frio, né, em Auschwitz. Tudo congelado. Mas nisso tudo, assim, Deus nos ensina, né? Como que o povo pôde sobreviver a uma situação tão caótica. E sou agradecido a Deus também pela oportunidade que nós temos. Ouvi a sua live ontem com sua filha, com seu pessoal. Foi maravilhoso. E é isso mesmo. Nós precisamos trazer essa verdade, descortinar tudo com respeito a Israel. Existe aí muitas mentiras, muitas fake news, né? Muito desentendimento também, que as pessoas realmente só não conhecem. Mas Deus está trazendo isso à luz. Tem muita gente aí já levantando a voz, declarando essas verdades. Tem tido conferências por vários lugares. Inclusive, essa próxima semana, eu fiquei sabendo, o Paul Wilber vai estar aqui em Belo Horizonte, tendo uma conferência tremenda lá. Então, assim, Deus está apressando a situação para que tudo realmente possa acontecer, tudo possa vir à luz e nós possamos ver a verdade brilhando e aquilo que é sobre Israel, que é o projeto de Deus, venha realmente ao entendimento de todos, né? Muito obrigado por essa oportunidade e espero que aqui a gente possa trocar algumas coisas a mais. Isso. Que Deus realmente possa acrescentar no meu coração tudo aquilo que Ele tem te dado aí, esse avanço, esse amor, essa dedicação para com Israel. Então, eu aguardo que realmente Deus vai nos colocar junto. Quero só colocar assim rapidamente sobre a gente, né? Tem já mais ou menos 15 anos que eu estou profundamente envolvido com Israel e tudo começou na cidade de Auschwitz, que para mim Deus me levou ali, me levou em momentos assim bem delicados da minha vida,
um momento assim também muito especial, além de ser delicado, mas também muito especial. Me lembro que a segunda vez que eu estive ali, a minha filha mais velha, que é casada, ela se chama Esther, e ela foi para ali, ela estava grávida. Pela primeira vez ela esteve ali, né? O marido dela liberou para estar ali. Ela estava de 2 meses. Quando nós chegamos lá, ela me falou, pai, eu vou ter gêmeos, sem saber que ainda que era. Meu Deus. E quando chegamos de volta, ela fez os exames e estava realmente grávida de gêmeos. Deus. E as gêmeas mais velhas, que são gêmeas idênticas, ela pôs o nome de Radassa. Então é Esther e Radassa. A gente está assim, tremendamente envolvido com Israel. Conecta. Tivemos uma experiência tremenda, uma conexão tremenda. E por ser Radassa e Esther, né, foi ali a primeira história do Holocausto, que iria realmente acontecer de uma maneira tremenda, e foi neste lugar que Deus começou a abrir os nossos olhos e nos envolver de uma maneira tremenda e íntima com Israel. E daí então nasceu realmente essa organização que a gente tem, que está baseada ali. Nós temos a base dela lá na Polônia, em Auschwitz, e depois abrimos ela aqui também no Brasil. Estou falando aqui porque nesse momento eu estou no Brasil, porque a gente nós temos um projeto através do Glória, né? Glória em vez de cinza, aqui no Brasil, que começou aí em Pernambuco, começou aí em Recife. A nossa conexão foi algo tremendo. Deus realmente nos ligou com vocês, com os irmãos, com a igreja de Recife. E com tudo isso nasceu o Portal de Honra aí, né? Que é hoje um monumento que foi levantado aí na Praça Tiradentes aos judeus, a primeira geração deles que chegaram aí no Brasil, que cooperaram de uma maneira tremendamente maravilhosa com a formação do Brasil, cultural, econômica, religiosa, de uma maneira muito profunda. E isso nos levou a honrá-los pelo que eles fizeram, né? Eu quero até lembrar aqui uma coisa que me marcou muito. Quando eles foram dispersos pelo mundo afora, e os judeus que chegaram na Grécia, que nominaram, né, essa palavra diáspora, porque é uma palavra grega, que ela significa lançando sementes. Então, é algo muito profundo essa questão, né? Que Deus esparramou eles como uma semente pelo mundo afora. E chegou aí no Brasil, né? De uma maneira muito profunda, cresceram, frutificaram, e foi algo assim que marcou o Brasil, e que é uma coisa que eu quero chamar a atenção do pessoal aí, né? Principalmente Pernambuco, Recife, o Nordeste. Eu creio que Recife é o portal da estrela oculta de Davi, e há algo sobre Recife de uma maneira muito tremenda com respeito a isso. Recentemente, agora, eles descobriram uma outra sinagoga no interior lá do Pernambuco, lá no sertão. Então trouxeram os rabinos, eles certificaram que realmente era uma outra sinagoga. E então, assim, Deus está descortinando as coisas com respeito a Recife, que é uma ligação tão grande também com Israel. E eu espero que esse entendimento possa crescer, para que de Recife saia, né, uma mensagem clara, positiva, uma voz bem clara com respeito a Israel e os planos e os projetos de Deus com respeito a Israel. Uma outra coisa que nasceu de tudo isso, por esses motivos, nós fomos convidados a fazermos uma amostra sobre Israel e as influências no Brasil pelo Departamento de Turismo, a Impetur, que foi feito, né, no mês de maio e junho, ficou aí 40 dias. Foi algo assim tremendo, a resposta do povo, né? Nós tivemos lá mais de 4.000 visitantes, pessoas que ficaram impactadas com aquilo que Israel Aqui no meu ofereceu. Instagram. Está gravado no meu Instagram. Pois é, então assim... Toda a exposição está no meu Instagram, depois eu vou repostar. Que legal. Pois é, põe aí disponível para o pessoal.
E aí outras pessoas começaram a descobrir, eu estou aqui no Brasil, principalmente por causa disso, uma cidade vizinha aqui, a Uberlândia, que foi inclusive a Secretaria de Cultura, pediu que trouxesse ela para cá, e pediu que ficasse lá 2 meses, nós estamos acabando de montá-la lá. Depois ela Amém. vem para Uberlândia, depois ela vai para Brasília. Então, assim, nós somos agradecidos a Deus, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, de tanta repreensão, de tanta coisa contra Israel, as portas estão se abrindo para que a verdade seja trazida. E aquilo que Israel é, venha à luz para as pessoas. Pastor Charrier, o assunto que todos ainda estão assim querendo muito saber, conhecer, e você que está sempre ligado a Israel, conectado com o pessoal dos kibbutz, a restauração até de lugares que estavam abandonados e que de 5, 6 anos para cá têm voltado a ser habitado, tudo isso que você tem vivido, como você encara essa guerra que está acontecendo agora com Israel? A gente está vendo que tem mais de 1.800 mortes. A gente já sabe que é um dos maiores atos terroristas da humanidade que já aconteceu. Os números são altíssimos. A gente viu hoje, eu chorei, eu me lembrei daquela palavra de Jeremias 31:15, que diz, assim diz o Senhor, uma voz foi ouvida de lamentações e choro amargo. Raquel chorando pelos seus filhos. Recusou ser confortada acerca de seus filhos, porque eles já não existem. Quando eu soube dos bebês que tinham sido decapitados, 40 bebês, e não é fake news, já está comprovado tudo isso. Então, a gente está vendo uma atrocidade de tamanho jamais imaginável que a gente ia ver isso depois do Holocausto. Mas a gente está assistindo, estarrecido. Então, eu queria que você falasse para nós da atualidade, como você vê essa guerra, o que está acontecendo à luz da Bíblia sobre essa guerra. Eu tenho outras perguntas da turma da faculdade, mas eu vou começar com essa, porque eu sei que o pessoal está querendo muito, está com o coração angustiado. Muitas pessoas estão passando mensagem para mim que estão chorando. Eu estou orando com algumas irmãs que moram em Israel, que já mandaram seus filhos para a guerra. Então, nós estamos ligados a essas mães que têm conexão conosco. Então, há um clamor. Algumas estão, inclusive, na live agora. Então, eu queria lhe pedir, por favor, que você falasse um pouco para nós de como você vê essa situação profética, de como você vê tudo isso que está acontecendo. Então, Cris, é um momento extremamente dramático, doloroso para todos nós. Eu creio que a Igreja das Nações precisa fazer um manifesto muito claro de um luto, porque nós estamos vivendo um luto. É um momento de luto. As igrejas precisam se demonstrarem assim, aqueles que amam a Deus, que amam a Bíblia, porque realmente nunca se viu na história algo tão animalesco, eu quero dizer assim, que aconteceu. De uma certa maneira, eu também agradeço a Deus, porque de alguma maneira, ele está movendo as nações, os povos, que eles estão abrindo os olhos para entender que o que aconteceu é um terrorismo, não tem nada a ver de uma ação, uma reação, né, que alguns queriam dizer que era uma reação do porquê Israel do que Israel fez, e que não é verdade, né? Tudo isso realmente está vindo à luz. Tenho visto lá de volta, né, na França, na Argentina, na Inglaterra, está havendo uma amostra clara de que é terrorismo. Não é nada simplesmente algo que eles estão fazendo em reação por causa de Israel. Mas eu gostaria de lembrar, eu ouvi a sua live ontem, estou vendo de vários irmãos que estão fazendo uma cobertura excelente. Está vindo essa verdade, coisas profundas do que aconteceram. Mas eu quero colocar um pouquinho do fato histórico e também um fato profético. Eu não quero falar tanto histórico, porque eu creio que a mestre que é você com respeito à história. Mas quero falar bem dentro do aspecto profético. Mas vamos falar um pouquinho só do fato histórico. E que coisa que vai nos abrir a mente para algum entendimento mais profundo do que ainda está por vir. Eles não querem, não é simplesmente o Estado de Israel ou lutar contra, porque eles são
estão sendo impedidos de ter a nação deles. Vamos lembrar que na história, desde 1917, se eu não estou me enganado, quando houve uma reunião do domínio britânico com os árabes e judeus, e foi oferecida ali pela primeira vez uma partida da terra para que fosse dado para os dois lados, e desde aquele momento eles rejeitaram. Verdade. E aquela foi a primeira rejeição. E essa veio contando 5 vezes que foi proposta, Israel nas 5 vezes aceitou a terra ser partida, e eles não aceitaram. E não é só a questão de Gaza, não é só o Hamas, não. Houve os líderes árabes que se juntaram na Liga Árabe, depois na Transjordânia, né, que tem o Fatah ali, que rejeitou também a oferta de Israel para isso. Então, não é que eles querem uma terra, não é que eles querem um pedaço daquela terra. Eles não querem Israel. Isso verdade. É fato consumado, não querem. E todas as vezes que acontece algo terrível agora, ontem aconteceu lá em Londres, porque há uma grande porção de muçulmanos e palestinos. Não estou dizendo que todo muçulmano é assim, que isso seja bem claro, mas que existe hoje 25% mais ou menos dos muçulmanos que são radicais. Esse número de 25% significa aí mais ou menos 300 milhões de pessoas. E que podem fazer um estrago horrível. E aqueles que não são participantes, que são passivos, não adianta eles não serem participantes e passivos, que esses outros 300 milhões fazem. E eles gritam, estavam gritando lá em Londres, ontem mesmo, que é morte aos judeus, que eles têm uma canção, uma frase que eles... horrível o que tem. Não querem, não é partir a terra, não querem o Estado de Israel. Nós temos que lembrar que, historicamente falando, nós temos a perseguição dos judeus. Primeiro, ela aconteceu por uma perseguição religiosa, que houve, né? Aquela perseguição da Inquisição, e aonde eles estavam, eles eram perseguidos, eram mortos. E quando essa passou, veio essa brutalidade da perseguição por causa da raça, só pelo fato de ser judeu. E agora nós estamos vivendo a terceira, que é por causa do Estado de Israel. E dentro dessas, a gente percebe que não é uma questão somente natural ou uma questão de ter a divisão de uma terra ou de uma porção. É um ódio contra a nação, é um ódio contra o povo. E nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Claro que em todas essas coisas nós não podemos generalizar que são todas as pessoas, né? Mas a motivação e a boa parte é aqueles que movem nessa maneira. Aqueles que não são parte, como nós entendemos então que 75% dos muçulmanos que são passivos e não querem saber disso, não fazem nada contra para parar esse tipo de coisa. E eles vão fazer e fazem. E vão fazer e vão continuar fazendo. E não adianta nenhum tratado de paz. Qualquer tratado de paz que colocar na mesa vai ser rejeitado, não querem, porque o ponto final é, não querem Israel. Não querem ponto de Israel. É importante, agora, né, pastor Charri, a gente lembrar que muitas pessoas que ainda não foram a Israel imaginam que é uma zona de conflito, de guerra, e quando não acontece isso, ali nós temos 3 religiões que convivem, nós temos um mercado
judeu e árabe, que é colado um com o outro. As pessoas trabalham, as pessoas têm liberdade de ir. Crianças de 6, 7 anos vão sozinhas para a escola, porque é seguro, não há perigo para as crianças lá. Lá é mais seguro do que qualquer cidade do mundo. É uma das cidades mais seguras do mundo. Não é? A gente precisa entender que Israel tem paz hoje com o Egito, porque já passou por poucas e boas e perderam as guerras que tentaram. Vive em paz com a Jordânia. A Jordânia se alimenta muito do turismo de Israel. A gente, cada vez que vai na Jordânia, a gente vê um crescimento enorme, hotéis cada vez melhores. Nós vamos ali para Petra, nós vamos para Vaderum, onde tem os acampamentos maravilhosos, aqueles hotéis, acampamentos, que são 5 estrelas. E a gente sabe o quanto Israel abençoa. Israel atende no hospital de lá. As pessoas que vêm da faixa de Gaza, cuida de crianças, cuida de adultos, não é? Israel dá a energia e a água para os árabes e não cobra nada. O Egito não deixa pegar, mesmo tendo, o Egito não deixa usar, Israel deixa usar, cortou agora em questão de guerra na situação que está. Mas usa a água e a luz, a energia de Israel, gente. E sem contar os 40 mil trabalhadores que todos os dias passam nas fronteiras. Minha preocupação, pastor, é porque quem não vai, muitas vezes não entende. Israel não procurou guerra, Israel se defende da guerra. Não. É como uma coisa que Golda Meir fala, ela diz, se outra nação perder a guerra, ela perdeu a guerra. Se Israel perder a guerra, perdeu Israel. Porque eles querem varrer Israel do mapa, né? E mapa é esse que, quando foi dividida, a Jordânia tem muito mais terra que deveria ser dos árabes do que a terra que eles estão brigando com Israel. Então, eu acho importante, mesmo porque os pastores, às vezes, têm um discurso muito voltado para a religião, mas esquecem esse discurso baseado na geografia, geopolítica, baseado em estudos profundos. A gente tem um tratado de Balfour, né, que, meu Deus, a gente precisa relembrar tudo isso, porque não dá para pegar Israel agora, no que está acontecendo, e pegar o fio da meada. Nós precisamos voltar e aprender. E a gente tem o maior tratado sobre Israel, que é a própria Bíblia. A própria Bíblia já delimitou todos os espaços de Israel. Eu não sei qual é a terra que tem seus espaços delimitados, escritos, né, por essa grande constituição, que é essa grande carta de amor de Deus para nós, que é a própria palavra. Então, a gente tem várias fontes teológicas, nós temos a fonte da história, Flávio Josefo, nós temos a fonte da arqueologia. Então, a gente tem N fatores para buscarmos e apoiarmos aquilo que estamos falando. E nenhuma razão para não querer que aconteça realmente a delimitação das terras da Palestina. O que a gente não quer é que eles destruam Israel. E diante disso, pastor, eu quero dizer que quem está aqui conosco, mande um aviãozinho. Nós estamos com o pastor Charrier. Ele escreveu um livro sobre Israel. Ele é um palestrante internacional. Ele está à frente da exposição de cinzas à glória, glória em vez de cinzas. E ele está, nesse exato momento, ele não está em Londres, ele está em Minas Gerais, graças a Deus, está aqui pertinho de nós. Quem sabe ele não volta aqui em Recife nesse tempo. E nós estamos falando que ele é um expert em Israel, ele é um apaixonado por Israel, ele tem um mandato de Deus para Israel, cuidar de Israel, falar sobre Israel. E nós estamos vendo tudo isso acontecer. Convidamos ele aqui para ele responder algumas perguntas, algumas que já me mandaram, algumas que vocês podem colocar aí. Eu quero dizer que vocês vão enviando o aviãozinho, porque quanto mais nós falarmos desses assuntos e mais pessoas alcançarem esse assunto, menos ignorância a gente vai ter. Então, a gente precisa disso, a gente precisa romper com essa ignorância, não ignorância no termo de denegrir ninguém, mas de não conhecermos o assunto. Então, a gente está tendo uma oportunidade de conhecer esse assunto. Então, pastor... Ô, Cris, eu quero pegar aí um gancho do que você está falando. Mesmo na ida para Israel, o pessoal pode explorar um pouco mais. Nós tivemos a oportunidade, a última equipe que eu levei,
nós estivemos sentados com o governador de Samaria. Ele nos recebeu no gabinete dele, nós éramos umas 30 pessoas, ele falou abertamente para nós das oportunidades, como eles querem desenvolver a região de Samaria. E logo depois dali, nós fomos visitar uma fábrica que dá pelo menos uns 2 ou 3 quarteirões de tamanho. E dentro dessa fábrica, eles andaram conosco, dentro da fábrica, é fábrica de coisas de cano, construção em geral, e nos mostrou os trabalhadores. Os trabalhadores nos cumprimentaram. Eram ali trabalhadores árabes e judeus. E o gerente nos falando, né? Que ele falou, olha, aqui nós somos uma família. O povo mente aí de fora, não é verdade o que falam. E nós aqui estamos oferecendo trabalho, principalmente nessa região de Samaria, que é uma região que está hoje ainda em desenvolvimento, mas o que eles estão fazendo ali são coisas tremendas e grandiosas. Ele falou aqui, nós somos uma família, nós saímos de férias juntas, nossas famílias comem junto, nós somos juntos, não estamos separados, não estamos lutando. E os árabes falando a mesma coisa, sabe? São agradecidos pela oportunidade, pelo desenvolvimento e por tudo que está acontecendo. Então, assim, são ideologias erradas e conceitos errados também que vários cristãos têm. E eu gostaria assim, de incentivar o pessoal. O pessoal precisa... cristãos. Pois né? é. Árabes cristãos, a gente são precisa dizer essas pessoas. Tem muito árabe cristão. Então, assim, o pessoal precisa explorar um pouco mais Israel. Sair um pouquinho só daquele centro, faz aquilo também, mas explora mais. Tem tantas outras coisas para ver, em termos de fábrica, de pessoas que querem visita nas vinhas. Olha, são coisas lindas que tem lá, que o pessoal pode explorar. Os nossos amigos lá, em Siló, as vinhas de Efraim, que a Bíblia fala tanto. São coisas lindíssimas, lugar que o pessoal está lá de braços abertos para receber, para transmitir tudo que está escrito. Mas vamos aqui, eu quero aproveitar o tempo e falar profeticamente, porque eu agradeço a Deus por tantas pessoas que têm falado historicamente, que têm falado politicamente, geopolítica, que eu acho que é algo tremendo. Mas uma coisa que Deus tem me colocado é nós olharmos Israel com os olhos dos profetas. Isso. Nós temos que olhar Israel com os olhos, o que os profetas falam, o que Deus falou com eles, o que Deus intentou em falar com eles. E existe alguns versículos na palavra, eu quero deixar alguns deles aqui, são um pouco fortes, mas nós temos que pegar a palavra e ter ela profeticamente com a gente. Veja bem, um deles está aqui em Isaías 29, quando o Senhor diz no versículo, se eu não estou enganado, 6, o Senhor dos exércitos virá com trovões e terremoto e estrondoso ruído, com tempestade, furacão e chamas de um fogo devorante. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e o sitiam, serão como acontece como num sonho, numa visão noturna. Pulando lá no finalzinho do verso 8. Assim será com as hordas de todas as nações que luta contra o Monte Sião. Então, assim, nós temos que entender, Salmo 21 é vivo, que foi uma palavra profética. O guarda de Israel, aquele que guarda Israel, não dormita. Aconteceu essa tragédia, foi algo horroroso. Nós precisamos entender algumas coisas profeticamente, o porquê que coisas assim acontecem, mas aniquilar Israel, jamais. Porque aquele que vigia Israel o guardará até o fim. Porque o Senhor é quem disse. E aqui a palavra começa dizendo, o Senhor é quem disse. E há uma outra palavra que eu quero deixar, que está escrito no livro de Miqueias, se eu não estou enganado, no capítulo 4. E refere-se justamente a isso que nós estamos falando. Porque o Senhor não vai deixar que isso aconteça.
Aqui no capítulo 4, aliás, ele diz assim: farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, daquele dia em diante, para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado e a realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Aqui é uma promessa da restauração de Israel. Ela não se cumpriu toda, mas aqui a Bíblia está falando muito claro. Eu farei daqueles que vieram dispersos, daqueles que estavam tropeçando, farei deles uma grande nação, uma nação forte. E para sempre. Não é mais para ela cair. Ela não vai cair. Tem muita coisa ainda profeticamente que vai acontecer com Israel, mas uma coisa que o Senhor garantiu: depois que eu trouxer vocês de volta e fazer de vocês novamente uma nação forte, que eles se tornaram em 70 anos, tornar a nação que se tornou. Aí o Senhor só coloca uma palavra: e para sempre. Acabou. Ninguém mais vai. Pode se levantar o mundo inteiro. E que vai se levantar, né? A Bíblia diz muito claro lá em Zacarias que Jerusalém será o peso para aqueles que tentarem se levantar, e eles vão se levantar contra Jerusalém. Mas é neste momento que o Senhor lembra e fala assim: não, eu vou lá. E ele volta, pisa ali, e a Bíblia fala muito claro que é a vingança, né? A ira do Cordeiro. Ele fala: não, chega, não vai mais acontecer. Mas acabou. Desde que eles retornaram, desde que eles se tornaram como nação, pode acontecer o que for. Não existe um lugar aonde nós olhamos que temos o testemunho e o mover de Deus mais forte do que em Israel. Quem imaginaria eles ganharem uma guerra em 6 dias contra aquele todo tamanho de nação, eles numa precariedade ainda, desenvolvendo, trabalhando, aquela coisa toda, vencem uma guerra em 6 dias e tomam um território enorme, mas negociam. Por quê? Eles querem paz. Eles nasceram para trazer paz. Eles querem paz para eles. Agora, como acontece uma guerra ser vencida em 6 dias? É o maior movimento de Deus sobre a terra. É o maior testemunho que nós temos. É a ratificação da palavra dos profetas, que o Senhor disse: para sempre, acabou. Ninguém mais derrota. E é pesado, quem tentar levantar vai sofrer as consequências. E nós vamos ver a consequência disso, não vai ser boa, minha irmã. Essa questão agora do que eles fizeram, do que aconteceu, vai ter consequências sérias. Nós estamos numa virada de chave nas nações, no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos numa virada espiritual. Sabe por quê? Porque no sábado, quando eles fizeram isso, Israel estava celebrando o dia novo de começar a leitura da Torá, quando os 10 mandamentos foram entregues. Os 10 mandamentos foi o maior benefício que a humanidade, que o mundo inteiro recebeu. Não existe outro maior benefício do que isso, como o profeta Isaías disse: quando os meus mandamentos, os meus decretos são dados, a terra conhece o que é justiça. Antes dos 10 mandamentos, dos decretos de Deus, não se conhecia o que era justiça. Verdade. Vida não tinha valor, mulher não tinha valor, crianças não tinham valor, se sacrificava tudo que tinha na frente, não existia um guia moral, não existia um compasso, um norte. Quando foi dado os 10 mandamentos, houve isso para a humanidade inteira. Foi dado esse guia moral, que hoje é a base da advocacia, das leis, de toda a regência de quase todas as nações, de constituições, tudo em cima ali dos 10 mandamentos. E me acontece uma coisa dessa no dia da celebração
que de eles que foi dado os 10 dançam, mandamentos. eles dançam com a Torá, né? Eles dançam com a Torá. É um dia de alegria. Eles estavam completamente desconectados de qualquer coisa, porque era o dia mais importante. Tinha se passado aquele dia que Jesus declarou lá em João 7, no último dia mais importante da festa. Então, esse era o dia seguinte desse dia que Jesus anunciou. E era esse dia que eles tiram para brincar, se alegrar. E até aqueles jovens também, né, pastor? Estavam ali. A gente sabe que as redes sempre são festas pesadas, tudo. A gente sabe mais ou menos. Mas, de qualquer forma, havia ali jovens de todas as nações. Não eram só É, jovens não, judeus, eram jovens não, israelenses. A gente precisa não. entender, não é só judeus, existe o israelense, que não é Uhum. judeu, havia o alemão, o brasileiro. Então, havia jovens de todas as partes do mundo. E uma coisa que sempre o inimigo na Bíblia vem pelo norte, não é? E dessa vez veio pelo sul. Eu fiquei assim pensando, né? Isso aí, pastor, o que é que você. Porque sempre o anúncio do inimigo é pelo norte. E a gente sabe, É, né? Que os é, exércitos vão vir pelo é, norte. E aí entra é. pelo sul, não é? Isso também foi bem chocante. É. O que mais, assim, eu quero retornar aí um pouquinho. Nós precisamos compreender que nós estamos numa virada espiritual. E liderança, pastores, as igrejas precisam agora estar atento a Deus para ouvir a voz do Senhor muito clara, porque as coisas não são por coincidência. O reino espiritual, as trevas, eles estão conectados com essas coisas todas. Eles sabem desses princípios até mais do que nós. E ele sabia que era aquele sábado, era aquele dia, era aquele Aquela momento, hora. aquela hora. E eles mandaram. É o que Jesus fala, né? Jesus disse: não puderam vigiar uma hora comigo, vocês estão adormecidos. Acorda, desperta. E esse é o momento para nós estarmos acordados. Eu penso que dentro desse contexto, nós precisamos realmente perguntar a Deus e pedir para Deus, abre o meu entendimento. É o momento de nós nos colocarmos como Daniel e chegar para Deus e falar, Deus, me abre o entendimento, fala comigo. Abre o meu coração para que a revelação da tua palavra chegue para mim. E ela é tudo a ver com respeito a Israel. Aqui, então, eu quero tomar esse gancho e voltar com você de uma maneira profética. Para mim, um dos capítulos tremendo, ou melhor, um dos livros, para mim, tremendamente maravilhoso, é o livro de Ezequiel. Ai, eu ia Por falar quê? dele. O livro de Ezequiel, ele, para mim, ele é o resumo do projeto da redenção de Deus. Por quê? A Terra nunca viveu a presença da glória de Deus desde Adão. E quando Ezequiel aborda toda essa situação de Israel, ele aborda em primeiro lugar, a questão dele todinha era a glória de Deus, porque o livro começa falando sobre a glória de Deus. E aí, no capítulo 8 até o capítulo 11, temos o capítulo mais, eu penso que o mais triste da Bíblia, que é a partida da glória de Deus da terra. É doloroso isso. Nós não sabemos o que é isso. Mas se nós nos atentarmos para as Escrituras e deixar que o Espírito Santo nos revele e compreendermos que a glória dos céus escolheu um lugar, e era um lugar específico para se revelar, para se manifestar, para ser vista, esse lugar se chama Israel. Esse lugar se chama Jerusalém. Deus não escolheu outro lugar. É algo assim que vai além da nossa mente, que vai além da nossa concepção. E ter a partida daquela glória é algo assim tremendamente doloroso, né? Nós não temos a ideia do que é isso. Agora, existe depois ali um processo do retorno dessa glória. E ela retorna para a terra. Ela retorna novamente para dentro da criação. Então, o livro de Ezequiel é basicamente isso, é a restauração da glória de Deus, é a restauração de tudo que Deus quer, é a redenção, mas ela é
intimamente ligada com um lugar que se chama Israel. Israel, se ama. E aí, quando nós pegamos esse gancho aí, que para mim é um segredo, uma chave de abertura do livro de Ezequiel. Porque aí nós chegamos ali no capítulo 37, que o capítulo 37, para mim, é a coluna dorsal do livro de Ezequiel. E que é basicamente a restauração do povo, da nação. O capítulo 36, que é um capítulo assim lindíssimo para mim. Para mim, eu acho que eu sou mais apaixonado no capítulo 36 do que 37. Porque o capítulo 36, ele vai narrar a restauração da terra. Que ele começa ali no capítulo 36, versículo 1, né? Assim diz o Senhor aos montes de Israel. E aí essa frase vai se repetir várias vezes no capítulo 36, e a coisa mais linda que lá no meio do capítulo ele diz assim, e eu digo então para os montes de Israel, deem seus galhos, produzam os seus frutos, porque os meus filhos estão voltando para casa. Só quem é pai, só quem é mãe, sabe o que é isso, teu filho retornando para casa. E essa foi a expressão de Deus. Agora, o que Deus usa, que é tão muito mais tremendo que o profeta declara ali, ele diz assim, estão voltando para casa. Deus trata aquele lugar, aquela terra, a casa dele, o lugar dele, lugar da morada da sua glória, do lugar onde Deus ainda vai se revelar de uma maneira poderosa. Ele escolheu esse lugar é dele, esse lugar é a casa dele. Antes de serem dos judeus, é de Deus. Então nós temos que olhar tudo isso como um olhar profético, um olhar... As pessoas, o mundo, as nações não estão lutando somente com os judeus, estão lutando com Deus. Contra Deus. E é que Deus, contra Deus, e é Deus que está falando aqui, falou, olha gente, vocês... todas as ordens que se levantarem, eu vou levantar contra vocês. Lá em Salmo 2, pastor, ele diz isso, que as nações se amotinam. Salmo 2, ele diz, os reis da terra se amotinam, que se reúnem contra Israel. E o que nos leva a esse lugar, que nos levou àquele campo de concentração, para começar ali e terminar em Jerusalém, é essa palavra que eu sou apaixonado, no versículo 12, que diz, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis o meu povo, eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair dos vossos túmulos e os trarei de volta a Israel. As cinzas que estão no campo de concentração, porque eles queimaram e incineraram aquelas crianças, aqueles homens e aquelas mulheres. E Deus já tinha uma promessa. Gente, isso acontece em 1948, mas isso aqui é o profeta Ezequiel escrevendo antes que acontecesse, quantos e séculos antes, dizendo, eu os trarei de volta. Jeremias diz, a terra que estava deserta, sem homens e sem animais, voltará a ter homens e animais. Então, meu Deus, como nós podemos duvidar de um Deus que fez essa promessa e cumpriu, que ele levou o povo de volta? Nós já celebramos os 70 anos do Estado de Israel, desde 2018. Nós celebramos em 2017 o jubileu, que é a posse ininterrupta da terra por 50 anos, porque em 67, quando eles ganharam a guerra, eles ganharam o território do Monte Sião. Então, se ganharam aquele território, a gente volta a contar o jubileu, porque você não vai contar jubileu quando você não é dono da terra. Eles não tinham o Monte Sião. E quando o Monte Sião é devolvido para uma guerra que eles não procuraram, eles não queriam, eles não tinham nem roupa de guerra, eles não tinham nada, eles estavam ainda se recuperando do Holocausto, desorganizados, magrinhos. Judeu nunca foi homens fortes, musculosos. Judeus é magrinhos, eles são franzinos, eles são... E Deus dá essa guerra e dá para eles vencerem.
para eles poderem em 2017. E quando o pastor fala que essa chave está virando, pastor, eu não consigo não parar de pensar que a gente já cumpriu o jubileu de Israel, o primeiro jubileu, desde que o imperador Tito tinha vindo contra Israel. A gente não pôde mais comemorar nenhum jubileu em Israel, só veio comemorar em 2017 o primeiro jubileu, e a gente comemora esse primeiro jubileu depois do imperador Tito, né? Mais de 1.800 anos depois. A gente tem os 70 anos de celebração do nascimento do Estado de Israel. Quando você fala essa chave, aí a gente bota todas essas datas importantíssimas, que para Deus, os 70 anos foi o fim do cativeiro. Deus disse, chega, por causa dos Shabás que vocês não celebraram, porque vocês não celebraram, não observaram o sábado, vocês foram lá por todos os sábados que vocês não observaram. Os 70 anos era um pagamento de todos os Shabás que eles não tinham guardado. E eles agora eu trarei de volta. Então, esse rompimento dos 70 anos, há uma liberação de Deus que está em pleno fluxo. E essa promessa que existe para Israel, Deus não esqueceu, porque Deus, quando faz uma promessa, o comportamento da pessoa não determina, porque a promessa de Israel não morre por causa do comportamento de Israel. Não, ela é incondicional. Quando Deus fez a aliança, quando Deus fez a aliança com Abraão, foi uma aliança incondicional. E ela é para sempre. Né? Foi incondicional. Agora, uma coisa que eu quero lembrar aqui, enquanto nós estamos no capítulo 37, dois assuntozinhos aqui bem interessantes. Primeiro, que todo cristão precisa lembrar que Ezequiel 37 é um processo, não é uma coisa assim. Verdade. Porque às vezes muito cristão chega para mim, não, mas lá tem parada de gays, lá tem isso, eles odeiam os cristãos, não querem saber de Deus, é um país ateu. Falei, gente, nada disso anula a mão de Deus. Nada. Por quê? É um processo. A Bíblia diz ali que quando eles viram, quando o profeta viu, ele viu um monte de ossos completamente seco. E aqui nós temos que lembrar que Deus estava lidando com algo que o próprio apóstolo Paulo falou em Romanos, que ele disse que quando eles se derem conta do que realmente é, quem é o Messias, o que não será senão vida vindo da morte. É um processo, o contrário de gerar vida, porque a geração de vida ela começa já com o vida, e ali a vida desenvolve. O que Deus está falando desse processo é um processo que vem da morte para a vida. O nome disso na Bíblia é ressurreição. Uau! Poderoso! E é isso que a Bíblia mostra. Se eu não estou muito enganado, eu não sou médico, né? Mas assim, o que a gente ouve, dizem que a última célula que morre no corpo é a célula que junta os ossos. Aí, quando ela morre, os ossos se despedaçam. E é esse processo que Deus está fazendo, que a Bíblia fala, junto osso com osso. Uau! Então, aí começa o processo. Poderoso. E aí começa aquele processo de vir. E quando eles se tornam corpos, que a Bíblia fala que ali houve, né, essa parte toda, e olhou para eles e aí eles ainda estavam mortos. É isso que nós precisamos lembrar com respeito a Israel. O milagre do processo da ressurreição, ninguém pode negar. Nenhuma nação, outra na história da humanidade, voltou a ser como ela é e tão acelerado num processo de 70 anos em todas as questões que nós pudermos imaginar. Então, nós vemos aqui um processo de milagre, porque a ressurreição nada mais é do que um milagre. E já é a manifestação do poder de Deus, do poder da ressurreição em cima deles, de uma maneira muito maior, que não é simplesmente uma ressurreição individual. É algo assim muito maior, que tem tudo a ver com o governo de Deus,
que será estabelecido no meio de todo o universo, no meio de toda a criação, através desse processo de trazer vida aonde havia morte. Que aí ele começou, então, naquilo que ele mesmo determinou que era dele. Esse é um fato que eu estou trazendo assim, para que as pessoas possam compreender e lidar com Israel, que não está pronta ainda. Porque depois você vai olhar no final do capítulo 39, lá no finalzinho ele vai falar: então, quando eu vos trazer de volta para a vossa terra, eu derramarei o meu espírito sobre vocês. Nós estamos esperando... Nós estamos esperando o maior avivamento acontecer. O maior avivamento está por vir, está para acontecer. O Espírito de Deus vai ser derramado naquele lugar e isso vai esparramar no mundo, nas nações de quem tiver acordado. De uma maneira assim, nós não sabemos o tamanho disso. É muito maior que o avivamento de Azusa, muito maior do que tudo que nós podemos imaginar. Vai ser algo assim tremendo. Então nós estamos nesse processo e é nisso que nós precisamos lembrar. E quanto mais nós trabalharmos para que esse processo seja acelerado, a nação continue crescendo, tropeça ainda, que eles vão tropeçar, é uma nação que é um estado, mas a Bíblia promete lá em Miqueias, não sei se você lembra que nós lemos lá, que a realeza lhe será restaurada, o reino vai ser restaurado, que nunca foi, desde os dias da Babilônia. E aqui agora, sim, que o nosso tempo já está acabando, eu quero deixar uma outra coisinha aqui com respeito a Ezequiel 37, porque dentro do conceitos teólogo, eles dizem que esse capítulo já aconteceu, porque eles voltaram da Babilônia. Não é o que o texto diz. O texto não diz isso. A palavra fala muito claro no versículo 11, que ele diz assim, o Senhor falando: então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Não é só Judá e Benjamim, parte de Manassés que retornou. E que depois, lá nos anos 70, todo mundo foi enviado para as nações, né? Semeados nas nações. E esse retorno de toda a casa de Israel nunca aconteceu, a não ser agora, na nossa presente geração. E é o que está escrito, não é interpretação nossa. Então, assim, nós estamos tendo o privilégio de ver algo acontecer assim, tremendamente maravilhoso. Pastor, quando você está falando, a gente vê que esse dia que está anunciado, que Isaías 2, inclusive, diz que ocorrerá que nos últimos dias, Isaías 2, gente, é promessa, nos quais o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ele. Olha que coisa poderosa. É a promessa de Joel, derramar. A festa que a gente acabou de celebrar é a festa do derramar, que é a festa da glória de Deus. Mas uma coisa que a gente observa é que todos os jovens que deram testemunho, que sobreviveram em meio a tiros, as bombas que lançaram dentro daqueles abrigos antibomba, todos clamaram a Deus. Todos jorraram. Houve um clamor. Houve um mundo inteiro parou para orar por Israel. O mundo inteiro está orando por Israel. Está acontecendo um derramar. Ele marcou a festa de tabernáculos. A terceira festa depois da pandemia. O terceiro dia é ressurreição. O terceiro dia, o Filho de Deus se levantou. E o terceiro dia, pós-pandemia, Israel se levantou. Não importa como Deus faz para a nação se levantar, se em meio a guerra, se em meio a ameaças, se em meio a terroristas, porque as vidas pertencem ao Senhor. O que a gente precisa entender é que o mundo inteiro está orando por Israel. O mundo inteiro. As pessoas comprometidas com o Senhor. Há um terceiro dia. A igreja do terceiro dia nasceu sábado. A igreja do terceiro dia nasceu. Aqueles jovens pecadores, distantes de Deus, que estavam ali arando a noite, talvez até usando um ácidozinho, alguma coisa para aguentar passar a noite toda acordado. Eles tiveram um encontro com Deus na sua aflição. E a Bíblia diz lá em
Zacarias, que eles vão clamar e vão chorar, como alguém que foi traspassado. Eles vão se arrepender. Então, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus é o Senhor. Aconteceu algo nesse terceiro tabernáculo pós-pandemia. Deus primeiro parou a terra, parou o relógio, parou tudo. Depois dos 70 anos de Israel, depois do jubileu de Israel, tudo se fez novo, a pandemia veio para zerar. E ao terceiro ano, porque a palavra do Senhor diz que um dia para Deus é 1000 anos para nós. Então, ao terceiro dia, nós estamos vivendo algo, pastor, que não vai mais parar, não dá mais para parar. A coisa agora vai pegar, a coisa acelerou, os cultos estão diferentes, as igrejas estão diferentes. A Ruth está abraçando Israel, a Orfa está dando as costas, está indo embora. A chave virou, minha irmã. A chave virou. A chave virou. Terceiro dia pós-pandemia. A chave virou. Agora, deixa eu aproveitar aqui, antes da gente ir embora. Você me mencionou uma pergunta que acho que alguém fez. Ismael ou Isaac? Isso. Eu não vou responder, eu só vou ler um texto que responde isso claramente. Que está no livro de Salmo 105, versículo 7. Diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da aliança por 1000 gerações que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac e confirmou com decreto a Jacó. Isso. Escolha. Então Deus não esqueceu disso. Aí ele pôs a geração certinha. E confirmou com Jacó. Então, assim, eu acho que esse texto responde mais do que qualquer comentário. Isso. As pessoas, pastor, às vezes elas ficam preocupadas, querendo saber se eles também serão salvos. Se essa descendência de Ismael. Mas eu acho que isso vai ter que ser em outra live. Com certeza. Eu acho que o assunto não dá para o final dessa live. Tem que ser para a próxima live. E eu vou ficar aí batendo. Gente, eu sei que todo mundo aqui quer uma próxima live. Todo mundo aqui está recebendo bastante desse homem de Deus. Você envia esse aviãozinho, espalha essa live. Nós vamos marcar outra, se ele consentir, para a gente continuar, porque está muito gostoso. Tem muita gente aqui falando, não sei se você está vendo nos comentários, mas no meu aqui não para. Todo mundo participando, todo mundo entrando, comentando, falando. Então, a gente precisa continuar isso. Que bom. A gente vê na sua agenda, a gente posta aqui o próximo dia da nossa próxima live, para você continuar nos alimentando, porque realmente estamos no terceiro dia da igreja. A igreja do terceiro dia nasceu. Israel Amém. Do terceiro dia nasceu. Amém. Renasceu. Amém. Ressurgiu. A chave há uma ressurreição. Gente, ainda não acabou, gente. Não, ainda não acabou. É só o começo do que nós vamos viver. Tem muito Amém. Que viver. Ainda que densas trevas cubram a terra, sobre nós raia a luz do Senhor. Penso que agora nós só temos que clamar e ficarmos em luto com os nossos irmãos este final de semana. Para que Amém. Possamos estar juntos com eles no mesmo espírito e vencer todos os desafios que estão aí na nossa frente. Exatamente. Oração, Cris, prazerão. Gente. Orar e vigiar. Amém. Pastor Charrier, muito obrigada. Obrigado Eu deixo você com a palavra final para se despedir do pessoal. Muita gente aqui falando, pastor Charrier. Eu agradeço muito pela vida de vocês, principalmente vocês. Vocês fizeram aquela live ontem falando sobre um farol. Vocês são um farol de Israel aí. E eu oro para que aquele prédio que vocês têm lá no Recife Velho possa brilhar essa luz e trazer essa luz para o conhecimento de todos os povos aí no Pernambuco. Essa é minha oração. Eu te dei uma pequena palavra hoje à tarde, creio nela. Deus me colocou no coração muito forte que Recife é um útero que vai gerar algo lindo e tremendo com respeito a Israel para o Brasil. Que Amém. Deus os abençoe e que eu tivesse hoje as mãos para colocar numa mulher grávida, seria a gravidez de Recife. Que um útero sadio, curado, que gere uma vida e uma luz sobre Israel como nunca houve dentro do Brasil.
Que Deus Amém. abençoe vocês Muito tremendamente. obrigada. Pastor Charrier, muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Você mora em nosso coração. Aqui a Amém. igreja, a cidade, te amo. Os pastores dessa cidade. A nossa Muito faculdade obrigado. da família foi muito abençoada todas as vezes. Temos vários alunos aqui nessa live. E eu vou entrar em Amém. contato com você para você me dizer sua próxima agenda. A gente Vamos. vai ficar aqui porque a gente quer beber mais dessa fonte. E Amém. obrigada pelo seu sim. Obrigada pelo seu movimento pela Casa de Israel. Pela Amém. exposição que você tem levado e vai passar o Brasil inteiro com essa exposição. Eu creio nisso. E Amém. aqui você tem família, tem casa e tem uma Amém. família que te ama muito. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Família, essa live vai ficar salva. Você pode assistir, pode enviar essa live para alguém, para conhecer mais e mais os livros do pastor Charrier. Você pode entrar no Instagram dele, ou pode me procurar. Todos os livros são revertidos para projetos de Israel, e você pode adquiri-los. E é uma alegria muito grande ter tido esse tempo com vocês. Vamos estar falando mais de Israel, orando mais de Israel. E eu quero dizer algo para encerrar essa live. Por amor a Sião, eu não me calarei. Por amor de Sião, eu não me calarei. Deus abençoe, família!